Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de um gênio injustiçado do futebol que é Ángel Di Maria. Tão injustiçado que eu estou fazendo um vídeo dele na terça-feira. A Copa do Mundo terminou no domingo, falei do Messi, falei do Mbappé, falei do Emiliano Martinez, falei do Scaloni e até agora eu não tinha falado do cara que foi um dos grandes destaques da final e é o cara que fez os gols, assim, um dos mais importantes da história da Argentina, o gol do título das Olimpíadas, o gol da Copa América no passado e também um dos gols, o segundo, né, da Argentina nessa partida, participou diretamente do primeiro porque sofre o pênalti, no segundo marca o gol naquele contra-ataque de almanac, de videogame que a Argentina fez. Não pôde jogar o jogo todo, não estava em condições físicas totais para isso, mas é um jogador assim que as pessoas reconhecem, acho que em boa parte quão bom ele é, mas acho que devia se dar mais crédito para um dos maiores assistentes da história do futebol. E assim, um cara que nunca se incomodou em ser um Scottie Pippen, por exemplo, da Argentina, porque eu acho que é uma gíria que é muito mais usada assim para quem está mais engajado no esporte, mas para quem não sabe, quem é Scottie Pippen? Scottie Pippen foi um ala, jogador de basquete, né? E ele basicamente foi parceiro do Michael Jordan quase toda a carreira no Chicago Bulls. O Jordan aposenta em alguns anos, depois vai para o Washington Wizards, mas o Scottie Pippen foi um dos jogadores mais importantes para os títulos do Chicago Bulls, né, todos os 6. E assim, enquanto o Jordan era o cara que mais pontuava, e olha que o Scottie Pippen não pontuava pouco naquele time, né? Ele era o cara que tinha mais rebotes, mais assistências, mais roubos de bola, mais tocos, entende? Ele era um cara que tinha um apoio defensivo gigantesco e no ataque era uma válvula de escape importante. Se não tivesse a presença dele, o Jordan teria muito mais dificuldade para ganhar aqueles títulos, porque o Pippen era um jogador de extraordinário também naquele time, mas ele é pouco lembrado porque ele era um companheiro, ele era o segundo melhor num time que tinha o Michael Jordan. E o Di Maria talvez seja o segundo melhor num time que tem Lionel Messi, né, numa seleção, assim podemos dizer. Eu acho que o Di Maria, né, teve muita injustiça, porque em vários momentos ele era o melhor jogador de sua equipe e ninguém dava tanta bola assim. Por exemplo, lembrar dele no PSG. Para mim ele era o melhor jogador daquele Paris Saint-Germain, do Emery, né? E lembrar dele lá no Real Madrid não, né? Mas no Manchester United, né? Ele foi muito mal aproveitado pelo Van Gaal, mas ao meu ver ele era o mais talentoso daquele time. E agora que ele está na Juventus, né? Eu acredito que ele é um dos jogadores mais talentosos dessa Juventus e eu acho que quando ele voltar 100% é um cara que vai ajudar demais essa seleção. Mas é aquela história, né? O Ángel Di Maria, né, é um cara que não se importa nesse negócio de status, ele só quer fazer o melhor para a equipe, né? Um cara que, ao meu ver, está dedicado apenas em contribuir mais pelo time, não importa a maneira que ele tenha que fazer isso. Eu acho que a grandeza dele é resultada nessa final. Porque assim, a gente está vendo assim, hoje é mostrada na final, melhor dizendo, né? Que, olha só, ele vai jogar de ponta esquerda nesse jogo, ele é um ponta pela direita a carreira inteira, né? E assim, um ponta direita canhoto que é muito versátil, já que você corta para dentro e está cortando com o pé dominante, o que dá mais perigo nas finalizações. Então assim, jogar pela ponta direita seria um erro, mas no final das contas foi um acerto, porque ele tem qualidade e genialidade suficiente para jogar bem de ambos os lados. Ele entra assim, sem ritmo de jogo numa final de Copa do Mundo, para jogar no lado que ele não está acostumado a jogar e ele muda a história da partida, entende? O cara estava destruindo o Jules Koundé, a defesa da França não estava conseguindo marcar o Di Maria em nenhum momento, era impressionante como o Di Maria estava destruindo a defesa da França e nos vários momentos ali, sofrendo pênalti, marcando aquele gol, fazendo aqueles dribles e fazendo uma geração de jogo inacreditável. É a qualidade humana do Di Maria, não é o cara que normalmente vai aparecer no topo da artilharia, mas é um cara que vai desmontar as defesas e no final das contas ajudar os outros atacantes a marcarem seus gols. Ele potencializa o ataque, ele potencializa o sistema ofensivo. Isso eu acho que é um dos grandes feitos do Di Maria. Ele é o cara que também aparece em momentos decisivos, ele faz gols extraordinários, é um cara que consegue fazer finalizações impressionantes. Olha o gol que ele faz contra o Brasil naquela Copa América. Aquilo ali é gol de gênio, entende? Aquele toque por cobertura, tem aquela frieza para encobrir o goleiro, não é todo mundo que tem, mas ele teve, assim, não teve resposta nenhuma agora eu não lembro se é o Alisson ou Ederson, acho que era o Ederson. Então, assim, foi realmente assim, uma amostra do que o Di Maria é capaz de fazer. Você é um cara que você não pode dar espaço, dar uma brecha, é um cara que vai acabar machucando. Então, assim, machucando no sentido de atrapalhar muito e prejudicar muito o seu adversário. Então, a questão é, o Di Maria é um daqueles caras que tem todos os atributos perfeitos para um grande ponta gerador de jogo, um cara que está na história do futebol como um dos maiores assistentes, né? Tem quase 300 assistências na sua carreira, nunca foi um grande goleador se a gente parar para pensar, faz golaço pra caramba, mas, por exemplo, ele não tem mais de 200 gols na carreira dele. Eu até fiquei um pouco chocado em descobrir isso, mas é aí que a gente vê a genialidade, né? Às vezes um cara não tá nos números, né? Tá no que ele é capaz de fazer com os sistemas defensivos adversários.
Olha o Zidane, por exemplo. Se a gente para pensar, tipo, o Rogério Ceni tem mais gols que o Zidane na carreira, mas o Zidane tinha um impacto inacreditável quando estava dentro de campo. Então, assim, nem todo mundo é medido pelos gols e as assistências que marcam, mas é medido também pelo quanto ele conseguia destruir os sistemas defensivos, o quanto de impacto, de potencialização dos jogadores ao seu redor ele tinha. Então, assim, o Di Maria é muito isso, né? E ele era uma válvula de escape em relação ao Messi, entende? Você não pode sobrecarregar o Messi. 2018 foi sobrecarregar o Messi, tudo estava nele. 2014 a gente tinha um pouco mais de divisão ali de responsabilidades e a Argentina foi mais longe, mas eu acho que o grande problema da Argentina era ser uma bagunça enorme e no final das contas depender só do Messi para fazer as coisas. Agora nessa Copa 2022 a gente teve uma seleção extremamente organizada, uma seleção que tinha talentos por vários lugares, tinha o Enzo Fernandes jogando muito no meio campo, tinha também um Depou que se entregava uma barbaridade, o McAllister que jogou muito bem, tinha um Alvarez para dividir a responsabilidade de gols, tinham vários perigos a serem assim notados pelas seleções adversárias, o Di Maria era um deles. Então assim, com tantos perigos você deixa os grandes jogadores aparecerem cada vez mais, porque eles vão ter que, os jogadores adversários vão ter que dividir atenções e você dá mais espaço para os melhores brilharem. Então assim, o Di Maria é um jogador que, poxa, marcou por onde passou, exceto o United, mas também marcou talvez pelo quanto foi problemática a ida dele para lá, mesmo que ele tenha jogado bem em alguns momentos, né? A relação com o Van Gaal foi um desastre, culpa muito mais do Van Gaal, entende? Ele era um cara que podia ter tudo para brilhar na Premier League, mas não brilhou porque o United não tem sido às vezes o melhor destino para grandes jogadores lá na Premier League, né? Um contexto tão organizado depois da saída do Sir Alex Ferguson. Mas assim, o cara tem história no Real Madrid, tem história no Paris Saint-Germain para contar e vai poder criar uma história interessante na Juventus se ficar mais tempo por lá. Se ele só foi para a Juventus para manter o ritmo de jogo, a gente não sabe, né, para a Copa do Mundo, porque era a prioridade dele nessa temporada. Mas falam aí de Di Maria vindo para o mercado brasileiro, por favor, no Atlético, até porque se a gente pensar que ele vai ser um ponta-direita, ele estaria disputando posição com o Ademir. Como o Cuca não está ali, o Di Maria certamente seria titular. Mas certamente vai ter muitos times batalhando a contratação do Di Maria aqui no Brasil, se for verdade que ele vai vir para cá. Eu pessoalmente acho que o Di Maria tem futebol para a Europa para mais algumas temporadas, sinceramente. Não acho que ele tem que apressar a vinda dele para a América do Sul, mas de qualquer maneira, né, se ele vier para cá, para mim é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro. O pessoal fica falando da Arrascaeta, para mim o Di Maria é bem mais jogador que o Arrascaeta. Posições diferentes, tudo bem, mas acho que o impacto que o Di Maria tem em campo é muito maior, né? O cara é um dos melhores jogadores que eu vi e eu acho assim, é um privilégio ver ele ainda jogando em um nível tão alto, mesmo aos 34 anos de idade, onde muitos jogadores, mesmo muito bons, já encaram um declínio muito grande, né? O Di Maria também é uma amostra, mesmo uma carreira atribulada por algumas lesões, né? É uma amostra de um cara que ainda se esforça muito para se manter jogando um nível de excelência de futebol. E eu acho que é muito legal ele também ter a sua consagração, porque assim como ele, o próprio Agüero, eu acho que não teve oportunidade na Copa do Mundo, na Copa América foi importante, mas ver esses caras tendo sua consagração maior pela seleção argentina é muito legal, porque eles mereciam muito isso, né? Foi uma geração muito talentosa que pode não ter tido talvez sua consagração máxima no auge deles, mas no final ali, no seu último sopro de grande futebol, podemos dizer assim, né? Porque a tendência daqui para frente, infelizmente, é que haja um declínio, porque a idade chega, mas é muito legal ver eles terem a consagração máxima, é legal ver o Di Maria aposentando como um campeão de tudo pela seleção, porque é outro cara que, assim como o Messi, deu tudo que podia para a seleção e foi importantíssimo para todas essas conquistas que eles tiveram nesse ciclo Lionel Scaloni. A ver agora o futuro de Angel Di Maria no futebol europeu, seja talvez super-americano. Adoraria ver ele aqui na América do Sul, mas vem para Atlético, tá? Tem argentinos ali, amigos que podem convencer ele, né? É a esperança, né? De qualquer maneira, gente, para esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.